Boas-vindas para você, gente fina que acompanha o podcast do Profissão Agronomia. Estamos começando mais um episódio. Meu nome é Gabriel Olibaso, sou engenheiro agrônomo. Hoje eu trago para você aqui uma engenheira florestal, cara. Normalmente eu entrevisto engenheiros agrônomos, já entrevistei um veterinário, mas hoje é dia de entrevistar uma engenheira florestal. Ela que fez parte aí do meu treinamento em crédito rural projeto agropecuários, ela que vem lá de Tailândia, cara. Você já pensou nas praias, né? Mas só que a Tailândia é lá do Pará. Então a Tailândia é diferente. Eu também não conhecia, conheci através dela. Ah, ela trabalha com regularização de imóveis rurais, CARS, CIR, TR, todos os problemas ambientais aí que você pensar na vida. Seja mais do que bem-vinda ao podcast do Profissão Agronomia. Milena, como que estão as coisas por aí? Muito obrigada, Gabriel, pelo convite, né? É uma satisfação estar aqui compartilhando mais uma vez nesse mais bate-papo, né? Nosso mais um momento aqui a gente nesse bate-bola e por aqui tá bem quente, tá? Quero dizer que aqui tá um sol para cada pessoa. Nós estamos bem no auge do nosso verão. Eu creio que por aí deve estar frio, mas aqui tá bem quente mesmo. Pois é, eu de blusa aqui, ela ali quase de regata, cara. Bom demais. Eu sei que já deu uma préviazinha ali, falei que você já trabalha com regularização de imóveis rurais, você fez o treinamento em crédito rural também comigo. E queria que você, nas suas palavras, aí, contasse um pouco mais sobre a sua história. Você que namorava o Israel na época do treinamento, hoje já é esposa dele, tem um escritório juntos, né? Como que foi essa relação de trabalho? Como que vocês se conheceram, decidiram trabalhar juntos? É verdade, Gabriel. Parei agora para pensar e quando a gente fez o treinamento, a gente era namorado ainda, verdade. Então, a gente sempre, quando nós nos conhecemos na graduação, né, eu sou engenheira florestal e o Israel, para quem não sabe, é o meu sócio aqui da Nativa Rural, e o Israel é agrônomo, então nós nos conhecemos lá na graduação, e a gente sempre teve um desejo de trabalhar junto. Nós, na época, fizemos alguns trabalhos voltados para o empreendedorismo social, dentro ainda da graduação, então o empreendedorismo foi tomando conta ali da gente, e a gente sempre disse que queria trabalhar junto. A gente não sabia exatamente de que forma, mas como as nossas formações elas são complementares, então não demoraria muito para que a gente conseguisse encaixar. E aí foi quando ele se formou primeiro, e aí ele prestou alguns serviços, trabalhou como colaborador, foi CLT, ele para funcionalismo público. E eu, logo quando eu me formei, eu vim para a Tailândia, né? Minha família toda é daqui de Tailândia, no Pará, como o Gabriel citou. E eu comecei a trabalhar com a parte de regularização. E aí foi quando eu conheci. Eu não conhecia o mercado da regularização. Para mim, nós que somos técnicos, é sempre uma coisa muito burocrática, muito chata. E isso, para mim, eu visualizava dessa forma. E aí eu vi que isso é um mercado muito promissor, um mercado muito gigante, porque são muitas coisas e, de fato, se nós técnicos achamos burocrático o produtor, mais ainda, né? Então, precisa que alguém faça essa gestão territorial. E aí foi quando a gente viu que poderia ser uma possibilidade, a gente começou a estudar sobre isso, a entender o mercado, a se qualificar. E aí, quando foi final de 2019, a gente começou a estruturar. O Israel já estava em outra cidade, ele veio para cá, para que a gente conseguisse, de fato, unir forças e tirar esse projeto do papel. E em janeiro de 2020, a gente montou uma estrutura ali um pouco ainda pequena para a gente, de fato, atender esse mercado que só vinha crescendo. E hoje nós estamos aí. Que legal, que legal. Nem sabia que o Israel era funcionário público, não? Largou lá a ideia de estabilidade para empreender. Show de bola, ainda mudou de cidade, hein? O que que o Ainda amor não mudou de faz? cidade, né? Então, Show de bola. Não, bom demais. Eu vi que vocês estão crescendo, né? Você já tem mais gente trabalhando com vocês hoje também, né? Antes era só vocês dois, ia para campo. Tem até algumas histórias curiosas aí que eu quero explorar ao longo tem. do podcast, né? Desse trabalho. Vocês se embrenham no mato mesmo, né? Vê Total. cobra, se perde, se acha, pega canoa, vai pro rio, faz uns negócios bem loucos, né? Faz. Eu digo que tem história para tudo, assim. Inclusive, semana passada nós tivemos uma outra história muito engraçada, mas eu digo que essa é a diversão da regularização, porque não é monótono. É uma coisa assim, é tudo muito. O serviço é o mesmo, mas cada imóvel tem uma realidade, cada imóvel tem uma particularidade, então cada imóvel é um desafio. Então tem uma coisa diferente ali que a gente consegue aproveitar e que a gente aprende também. Então é muito louco, assim, bem legal.
e ao mesmo tempo a gente sai da nossa zona de conforto. Eu acho que isso é o bacana, tanto do empreendedorismo quanto da regularização de imóveis como um todo. E me conta um pouco como que foi o começo de vocês em relação a captar cliente, como que foi o primeiro trabalho que vocês desenvolveram? Foi rápido que chegou para vocês? Demorou? Vocês sabiam precificar? Conta um Não, pouco aí. a gente foi aprendendo muito dentro do processo. A gente não sabia fazer a precificação. Eu digo que a gente nunca saiu no prejuízo, então não teve aquela possibilidade de dizer assim, a gente pagou para trabalhar. Mas existiam no começo alguns serviços que a gente empatou, porque a gente não sabia a precificação, principalmente esses serviços que já demandam de equipe, que demandam de logística. Então, quando você não tem experiência, isso de fato faz com que algumas coisas a gente perca no meio do caminho. Quando você faz algum serviço, alguma demanda que não exige tanto, é mais fácil, né? Os teus custos são menores. O georreferenciamento, por exemplo, é um serviço que tem um custo elevado. Então, já teve serviços assim da gente ficar no 0 a 0, né? Então, a gente foi, dentro desse processo, a gente foi acertando. De fato, no começo a gente não sabia. Uma das nossas dificuldades foi principalmente a captação de clientes, porque eu trabalhava numa empresa, então eu só executava os serviços. Então, alguém captava esses clientes e levavam para a empresa. Então, a nossa maior dificuldade foi isso, porque no começo a gente tinha uma certa não tinha uma técnica e a gente tinha uma certa vergonha também de chegar no cliente, de oferecer o nosso serviço, porque a gente não tinha segurança do que a gente fazia. Então, no começo, isso de fato foi uma dificuldade muito grande. Nós ficamos em média de quase 3 meses sem ter faturamento. Então, a gente só captava, só captava. A gente tinha um dinheiro de gordura para esse período inicial. A gente tinha aluguel, tinha internet, contabilidade, enfim, todos aqueles custos que eram existentes, a gente teve esse início para poder conseguir fazer esse caixa, mas foi assim, quando engatou, que a gente entendeu como funcionava e o que dava certo, aquilo ali a gente não errou mais naquela etapa, entendeu? Então, hoje eu digo que a nossa captação de cliente, a gente não tem mais dificuldade de fazer a captação, a gente já consegue, hoje a gente já tem uma técnica para poder fazer isso. Sim, você vai estruturando melhor, né, a sua abordagem, a questão de saber o que o produtor vai te perguntar, né? Quanto custa, enfim, você já tem mais dados na sua mão e até você ensina hoje em dia pro pessoal isso aí, né? Isso, exatamente. Show. E em qual momento aí que deu aquele frio na barriga? Chegou a bater algum arrependimento? Putz, comecei um negócio, faz 2 meses que eu tô aqui, ainda não tá engrenando. Chegou a bater algum medo assim, cara, será que vai dar certo? Será que não vai? Eu digo que no terceiro mês, né? Eu te falei que os 3 primeiros meses, assim, a gente praticamente não teve. Não foi 100%, não foi zero receita. O terceiro mês a gente teve uma receita, mas, assim, foi bem, bem irrisório, chegou a nem 5% de todo o nosso custo, por exemplo. Mas no terceiro mês deu um certo frio na barriga, né? De você dizer assim: o que a gente está errando? Onde é que a gente pode mudar? O que a gente precisa fazer para poder, de fato, sair? Quando esse período de 2 meses foi um período que a gente estudou muito, a gente se qualificou muito, porque aquilo que a gente tinha de insegurança, a gente não queria passar para o nosso cliente. Então, a gente estudou muito, a gente procurou muito, a gente leu muito, e no terceiro mês foi aquela coisa assim, poxa, a gente está fazendo todas as etapas e parece que ainda não está fluindo. Então, foi onde deu ali um pouco de desespero. Mas eu confesso que foi só nesse período. De lá para cá, o frio na barriga foi, às vezes, no sentido: será que eu vou dar conta? Porque, como você viu, né, a empresa foi crescendo, a gente criou uma equipe, mas tem crescido. E às vezes eu digo que a gente se acostumou tanto a ficar só eu e Israel, que às vezes tem alguém para fazer aquilo e a gente ainda tem dificuldade de delegar certas coisas. Então, hoje, o meu frio na barriga é no outro sentido, né? De nós vamos conseguir dar conta, vai ser possível, mas não no sentido mais de não tem clientes. Sim, é até um desafio, né, de todo empreendedor. Muita gente, cara, eu entrevistei alguns alunos aqui no podcast, eles falam, cara, comecei hoje, minha irmã trabalha comigo, depois vou ter que contratar mais outra pessoa, né? Aí você tem que contratar alguém de fora que você não conhece, vai ter que confiar, ensinar e ver se dá certo, né? Então, é um desafio aí de quem empreende também, desafio de crescimento, desafio bom, né? E É. em que momento que entrou o crédito rural aí na empresa de vocês? Por que vocês decidiram trabalhar com isso?
Como eu trabalhava numa outra empresa de regularização, tinham alguns projetistas que, por exemplo, ele fazia só parte de crédito e trabalhava ali com a outra empresa na parte de, não, faz alguma demanda, faz algum serviço, e ele trabalhava só na parte de crédito. E aí eu via que, por exemplo, era uma necessidade, tinha produtores que estavam com a gente na regularização e iam para outro profissional para fazer a parte do crédito. Sendo que a gente já tinha ali controle de todos esses dados, de todas essas informações. E aí todo mundo, a cada 10 clientes, 7 perguntavam, vocês também trabalham com banco? E a gente, não, a gente não trabalha com banco. E aí a gente montava todo o material e repassava para ele. E aí a gente começou, né? Tanto eu quanto o Rafa, não, vamos ver o que precisa ter, o que precisa fazer, como é que a gente pode atender, quais são os pré-requisitos para a gente poder estar ali fazendo, porque ao invés desse cliente ir para um outro local, ele já ficava aqui. E aí foi quando a gente conheceu o teu curso, e aí a gente fez ali, a gente começou a estudar. No começo a gente, principalmente Israel, ele ainda tinha um certo receio, né, de pegar os projetos, né, de valores maiores, daquela coisa. E hoje ele não tem mais, assim, eu digo que hoje ele já está mais sangue nos olhos, assim, ele vai, olha, a meta hoje então, assim, hoje a gente tem tido, o crédito rural, inclusive, ele faz o caixa da empresa em um período em que a regularização é baixa. Então, a gente consegue não diminuir. Quando o crédito vem, a regularização naturalmente no inverno, a gente tem uma queda, então é um período que a gente consegue mesclar. Então, assim, foi fantástico. Foi Acaba que se complementa, né? É, Exatamente. mesma coisa a questão de perícias. Esse ano aqui no sul do Brasil, você pensar aí Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sul do Mato Grosso, teve uma seca tremenda, nunca teve tanto sinistro na vida. E a galera que trabalha com perícias, o crédito rural estava meio travadão, cara, pegou perícia doidado e estava faturando muito com perícias, né? Óbvio que tem seus altos, tem seus meses vacas gordas, vacas magras, mas acaba que se você conseguir agregar outros tipos de serviço, realmente te dá mais gordura de caixa ali para você até contratar mais gente, botar mais gente para trabalhar, enfim, rodar a empresa melhor, né? E é isso aí que vem E, acontecendo. E uma coisa que eu percebo, Gabriel, que assim, e a gente tem muito esse entendimento. Quando a gente cria, o mais difícil de você criar é criar uma base de clientes. Então, por exemplo, quando você cria essa base de clientes, o intuito é que você consiga vender para o mesmo cliente mais de um serviço. Então, por exemplo, esse mesmo cliente que já fazia a questão do crédito, e pelo fato do crédito estar parado, é o mesmo cliente que você já vai oferecer o serviço da perícia e de outro serviço. Então, de fato, há complementariedade. Então, assim, dentro do ano, eu não vou, possa ser que eu não consiga essa mesma demanda trabalhar o ano inteiro, mas eu preciso ter o entendimento, conhecer para eu oferecer para o meu cliente, para eu conseguir ficar ali com o mesmo cliente. Sim, sim, você pode agregar vários serviços. Até essa questão, tem algumas coisas que são meio delicadas, né? Questão da perícia, por exemplo, você não vai poder fazer a perícia para o mesmo cara que você fez um projeto, mas vai ter um outro vizinho, alguma outra pessoa, alguma seguradora vai te passar contatos próximos ali da sua região. Você vai fazer perícias para esses outros contatos. Uma coisa, inclusive, que é interessante, né? Teve uma aluna minha que ela falou, cara, eu neguei um Proagro lá, apareceu um Proagro para mim de um produtor, só que é mais interessante eu pegar o produtor para fazer projetos comigo, onde eu ganho muito mais em cima do projeto, do que fazer uma perícia para ele e depois eu não poder atender ele no crédito rural, né? Então, às vezes você tem Uhum. que pensar nesse tipo de estratégia também e oferecer, cara, o que o produtor precisa. Se você fez um projeto para ele, ou se você fez algum outro tipo de serviço, ele vai falar: cara, você faz essa outra coisa, você faz essa outra coisa. E ao invés de terceirizar, você pode começar a aprender e a absorver isso, né? A Tâmara, que foi minha aluna, acho que você deve ter trocado ideia com ela também, né? Sim, sim. Ela começou a fazer muito isso. Apareceu licença para limpeza de pasta. Não sei fazer, mas vou atrás de como faz. Sim. Então, algumas coisas não são tão difíceis de aprender. Óbvio que às vezes faltam informações, você tem que, enfim, quebrar a cara um pouco, mas depois você faz Uhum. primeira, segunda, terceira, a coisa vai facilitando, né? Então, é uma maneira de agregar é sentir o mercado, né? Você que já presta algum tipo de serviço, pô, o que que o produtor está precisando hoje? O que que ele me pede, né? E que eu não consigo fazer? Como é que eu aprendo? Às vezes, cara, ninguém sabe tudo, mas às vezes você sabe onde buscar aquele tipo de informação.
Acho que isso aí é a chave do sucesso de todo mundo que empreende, né? Para diminuir Com um pouquinho o certeza. frio na barriga, aumentar de certa forma, né? Pegar um desafio que você não sabe, mas sem encarar e aprender, né? E só uma observação em relação a isso, Gabriel, e eu, ao mesmo tempo que eu falo da gente vender mais serviço mesmo no cliente, eu acho que aqui é importante ter uma observação de que você também tem que saber até o limite, porque também, como você falou, eu não vou pegar qualquer serviço que me aparecer sem eu saber o norte, sem eu saber como fazer, ou se eu saber quem pode me ajudar, que isso prejudica o seu nome. E aquela coisa, a gente pode acertar várias vezes, mas quando a gente errar uma vez, querendo ou não, o produtor vai lembrar daquele erro que a gente fez. Então, a gente também tem que ter esse discernimento, esse cuidado em relação a essa cartela de serviços. Exato. Existem algumas situações, né, que às vezes você tem que orientar o produtor a respeito do que é correto em relação ao respeito do que ele está querendo fazer, né? Para que você, às vezes, não assuma a responsabilidade de levar a culpa se der merda depois. Então, Exatamente, é exatamente. importante ter esse discernimento, né? Quem, quem trabalha do jeito certo tende a não ter problema. Mas quem às vezes pensa em fazer alguma coisa meio que não de acordo com o que é correto, ou agronomicamente, ou legalmente, tende Uhum. a se ferrar ali Uma hora no. chega. É, uma hora chega, uma hora a conta chega. Foi, teve algum momento aí que você chegou a negar algum tipo de produtor, algum tipo de serviço? Ou por Teve. preço, ou porque o cara era um pé no saco? Algum momento aconteceu? Teve, né, eu acho que quando a gente fala de regularização, você está falando aí, e ainda mais quando a gente trata que a gente que trabalha na Amazônia, existem certas particularidades, existem até uma certa visão em relação à nossa região. Então, a gente já teve clientes, e eu vou ponderar aqui dois, já tivemos dois clientes assim específicos que a gente simplesmente deixou ir. O cliente veio, colocou propostas que, como você disse, né, a conta ia chegar depois para a gente, não era nem para o produtor, era para a gente. Então, a gente disse, não, olha, determinados serviços e formas, não é nem serviços, porque o serviço a gente fazia, mas a forma que ele queria que fosse feito aquele serviço a gente não ia conseguir atender. Então, como é que eu posso dizer? Era muito rentável, mas no curto prazo, né? A médio e longo prazo não era. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem crescido, mas crescido numa base sólida, crescida de fato com o trabalho, né? Não com a ideia de você fazer uma aqui, outra, coisas equivocadas. E por preço, né? A gente já teve situações, a empresa fulana de tal faz mais barato. A gente falou assim, olha, infelizmente a gente não consegue cobrir porque a gente tem isso, isso e isso. Se eles fazem lá, vocês podem ir lá, vocês estão abertos para ir lá. Então, já teve. Assim, a questão de ser pé no saco, teve um cliente que a gente sentiu vontade no meio do caminho, assim, dizer assim, não, toma teu dinheiro e vai embora. Mas antes a gente não sabia, né? Apresentou muito bem pra gente. Mas, Você e já aí estava com o acabou que trabalho em desenvolvimento, né? já Você já já não estava tinha com como. trabalho em desenvolvimento, eu já tive custo, e aí não dava para. Mas o Israel que fala, né? Você, olha, quando o fulano chegar aqui, por favor, tá cheio, a gente tá cheio. Não... Porque tem aquela coisa, né? Tem o mesmo serviço, um serviço custa X, mas existem clientes que ele vai te custar 2, 3x, porque tem o custo do cliente, né? Que é muito alto em algumas situações. Sim. Então, já aconteceu isso sim. Existe uma coisa aqui que fica como ensinamento, né? Até em relação à precificação, né? Tem gente, por exemplo, cara, tem cara que é muito famoso e às vezes é chamado para palestras ou coisas assim, né? Às vezes o cara não, pô, não tem tempo ou não quer atender. Aí, ao invés de falar não para a pessoa, o que que ele faz? Ele dá o preço. Só que o preço é aquele preço lá em cima. Aí o cliente fala não para ele, ou o cliente aceita pagar. Aí, se ele tiver que fazer, se ele for fazer, ele vai estar sendo muito mais, muito, muito bem remunerado para fazer aquilo. Então, uma dica, cara, se aparecer, você que está ouvindo aí, não sei se você presta serviço ou não, aparecer algum cliente que você não tiver intenção de atender, dá um preço e dá um preço salgado, um preço, pô, já que eu vou ter que Fora do encarar, mercado mesmo. já que eu vou ter que encarar essa bucha, que seja por um preço que vale a pena encarar essa bucha, né? Aí o cliente vai falar sim ou vai falar não e tá tudo bem. Show. E a questão
do crédito rural na vida de vocês aí. Como que é essa divisão de trabalho, né? Porque vocês pegam todo tipo de trabalho. Se você puder até dar uma falada nessas siglas aí que você trabalha, CAR, IRTR, mais um monte de coisa aí, e o crédito rural no meio do caminho. Como que fica a divisão de trabalho para você e para o Israel? Cada um cuida de uma parte ou todo mundo cuida de tudo um pouco? Muito bom. Em 2021, quando a gente estava ali iniciando a questão do crédito, né, a gente pegava um aqui, outro bem lá, e não estava uma coisa muito forte ainda. 2022, não. Então, em 2022, a gente de fato dividiu. O Israel é total crédito. Eu entendo muito pouco de fato ali de como funciona o operacional do banco. Enfim, o Israel é total crédito. Então, hoje ele tem uma pessoa que auxilia ele, que ele também, para que a gente não perdesse. Então, ele vai hoje, hoje ele está muito mais focado na prospecção, de fazer as visitas, de estar ali próximo, de ver o andamento dos processos, dos projetos. E aí tem uma pessoa que fica auxiliando em escritório, até para receber documentação. Então, hoje ele é total parte de crédito. E hoje ele cuida do crédito e da parte de referenciamento. Então, todo levantamento de campo é a responsabilidade dele. Hoje, a parte ambiental que você falou, né, as licenças, o CAR, PRA, defesa de embargo, que a gente tem bastante aqui na nossa região, isso tudo sou eu que lido. A parte ambiental e a parte fundiária, que já voltada mais para a parte da documentação, sou eu. E aí, tanto é que eu tenho mais pessoas que me auxiliam, né? Mais pessoas, duas. Eu tenho uma, eu tenho duas. E aí, para me auxiliar. Então, a divisão hoje foi essa. E, assim, a ideia é que, da questão do crédito, a gente, de fato, focou total em 2022. Aqui tem tido uma boa saída. Tem cooperativas que estão chegando na região. Tailândia tem crescido bastante. Então, isso é bom quando cooperativas vêm, porque a gente tem mais concorrência. Antes a gente tinha um ou outro banco, e hoje a gente tem mais bancos. Então, o serviço ele é melhor oferecido, né? Então, isso tende a melhorar, pelo menos eu penso desse ponto de vista. E então hoje a gente tem investido muito na parte do crédito, como a gente ainda não investiu nos outros 2 anos. Eu até brinco com o Israel, que ele demorou um pouco a entender como funcionava, né? E aí eu falei assim: olha, se tu tivesse me ouvido, inclusive para quem está ouvindo, quando você trabalha com seu cônjuge fala alguma coisa para você, ele quer o seu bem, ele não quer o seu mal, ele fala para o Já bem era, porque já era uma próxima pergunta que eu ia te fazer. Como faz para o pau não quebrar? Ou se quebrar, consertar logo. Eu acho que muita conversa. Por exemplo, como eu não entendo a parte de crédito, então daquilo que eu estou vendo de fora, eu dou minha opinião, mas a palavra final é dele. Então, se a gente vai para. Eu acho que seria melhor ir para o norte, mas se ele disse que é melhor ir para o sul e ele está dentro daquele mecanismo, a gente vai para o sul, porque ele sabe para onde é que vai, ele que está lidando lá diretamente com o cliente, com os gerentes, com o banco, ele sabe tudo, então é ele que vai. Dentro do ambiental, sou eu. Então, ele também dá o pitaco dele, também dá, olha, eu acho que poderia ser assim, assim, assim. Mas se eu tô à frente, a palavra final é minha. Então, eu acho que isso é o que dá muito certo, porque a gente tem isso muito bem definido, a gente sabe quais são os pontos fortes de cada um, né? Qual é a qualidade do Israel e qual é a minha qualidade, e a gente tenta focar nessa qualidade. A gente não foca no que tem de ruim do outro, pelo contrário. Aquilo que o Israel eu sei que ele tem uma certa deficiência, eu tento cobrir, se eu tiver, claro, essa qualidade, eu tento cobrir e vice-versa. Então, eu acho que aí, por isso que a gente consegue dividir muito bem a ideia da vida pessoal e a vida profissional, e a gente consegue dar certo. É por Legal. conta dessa divisão. Show. Mas em casa é você que manda, né? Agora que vocês casaram, tá? Só pra pegar no pé do Israel, É que vai estar melhor ouvindo. não falar, é melhor não falar. Às vezes ele pensa que manda, né? Mas você que direciona. Mais ou menos isso. Show, show. E o que aconteceu aí na vida de vocês que vocês, às vezes, pô, nunca imaginei que aconteceria e deu certo, depois que vocês começaram a empreender? É uma pergunta meio profunda, assim, eu vi fazendo com os É, convidados aqui. Cara, teve uma e que, pô, Gabriel, além de estar ganhando grana, tá construindo casa. Outros casaram, tiveram filho. Pô, a Paula, que eu entrevistei num podcast anterior, falou: Gabriel,
comprei minha casa e fiz uma plástica. Eu falei, nossa, vou começar a anunciar o treinamento em crédito rural. Você que quer técnico, engenheiro agrônomo, quer fazer uma plástica, vem pro meu treinamento. Mas teve Falado. alguma coisa aí, assim, ou fora do comum, ou dentro do comum, que você falou, putz, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, tá dando certo, tá massa pra caramba. Gabriel, pode até parecer os outros mentira o que eu vou falar, mas assim, sim, a gente casou, né? A gente conseguiu a partir da empresa, de trabalhar. A gente fez. O Israel sempre teve muita vontade em investir em gado, né? Ele sempre teve muito isso. E foi uma coisa que a gente, estando ali no meio, a gente conseguiu fazer. Então, hoje é, inclusive, uma das nossas formas de investimento. A gente conseguiu comprar um carro e a empresa foi crescendo, a gente conseguiu comprar aparelhos mais caros, várias coisas, né? O nosso próximo passo é, de fato, comprar a nossa casa própria. Mas, para mim, e aí eu vou dar do meu ponto de vista, o que mais a regularização, assim, a regularização e o crédito me proporcionou foi ter acessos que eu não imaginava ter antes. Por exemplo, quanto mais a nativa tem resultado, quanto mais a nativa cresce, as pessoas visualizam a gente de uma forma diferente. E isso te passa, por exemplo, eu sou bem pequenininha, né? Eu tenho 1,56 m e nova também. Então, por exemplo, quando depois da empresa a gente chega no local, a gente está ali, a gente é visualizado de uma forma diferente, né? Tem muito mais respeito. Final de semana passada, a gente estava numa cidade que a gente foi entregar um título e o produtor tinha 62 anos. E ele me tratava como se eu fosse Deus o livre. Tipo assim, era o contrário. Eu tinha 62 anos, entendeu? E ele tinha os 28 anos que eu tenho. Então, para mim, isso foi assim uma coisa que eu acho de mais incrível, porque você proporciona isso e as pessoas te tratam com respeito assim e de doutora e de aquela coisa e de fazer isso. Então, para mim, eu acho que isso foi assim que mais o financeiro, o material também é muito bom. Não vou ser hipócrita, isso ajudou bastante. Mas eu acho que para mim foi isso, sabe? Quando você a questão de a pessoa olhar, não, é da nativa, já dá um outro crédito, sabe? Não, é uma coisa certa, é uma coisa correta, pode fazer sem medo. Então, a gente já teve muito cliente que chegou pra gente que a gente nunca falou com o cara, mas foram outras pessoas que indicaram e ele fechou. Então, assim, ele nem questionou valores nem nada, porque veio de uma indicação de uma outra pessoa e pronto. Então, Melhor para mim, isso marketing, né? Veio de uma indicação é, de um cara que ele confia, chegou para vocês e, pô, o cara não pergunta nem o preço, faz para mim, eu sei que vai resolver, né? é exatamente isso. Isso para mim tipo assim, isso é uma coisa que eu nunca imaginava, de verdade. Porque quando você trabalha duro, você sabe que o financeiro uma hora vai rolar, porque você está livre, você está se dedicando, você está isso. Agora, isso é respeito, e o respeito e a confiança não é uma coisa que você conquista da noite para o dia, entendeu? É todo um processo. Então, para mim, isso foi uma das coisas assim que. E claro, você só consegue algumas vezes ter isso quando você tem resultados. E como a gente tem tendo resultados, a gente consegue colocar isso para as pessoas no entorno. Eu cheguei até a acompanhar, não sei se é esse caso que você contou, né? Eu tava vendo stories de vocês, de vez em quando eu dou uma fuçada lá. O produtor ficou tão feliz, né, em receber o título que ele queria que vocês entregassem para ele em mãos, né? Alguma coisa assim, vocês tiveram que viajar para ver Foi. um. Pô, A gente andou 400 quilômetros pô, que para poder top. entregar. Mas sabe o que eu achei mais interessante? É que ele não morava na cidade, morava no interior, tipo, era 20 quilômetros da cidade. E quando a gente chegou lá, muita gente foi porque já tinha sido enganado por várias pessoas, outros profissionais, e as pessoas não acreditaram. A verdade é essa. Eu mandei uma foto para ele, né, do título, e aí as pessoas, quando ele mostrava para as pessoas, estava o nome dele, os dados dele, mas a pessoa não acreditava. Porque já tinha sido tão enganado e era uma região que já tinha sofrido muito com isso. Então, ao mesmo tempo que tinha muitas pessoas querendo fazer serviço, tinha muita gente curiosa, porque não acreditava que aquilo estava acontecendo. E aí todo mundo, depois que de fato a gente mostrou, que chegou lá e tudo, então, tipo assim, era doutora para aqui, doutora para lá, e eu falei assim, gente, eu não sou advogada, eu sou engenheira. Eu falei assim, não, mas que não sei o quê, e resolve isso, resolve aquilo, então, e eu falei assim, não, aí ele só falava assim, dê para a doutora Milena que ela vai resolver. Ela disse para mim que ela ia resolver e ela resolveu, tá aqui.
Então, tipo, para mim isso é muito gratificante, é muito legal, eu acho muito interessante. Pô, que massa, hein? Já pensou se se candidatar a prefeita lá? Você ganha Não, depois dessa aí. tô fora, tô fora. Aí os pepinos vão ser muito maiores, né? Não, aí já não dá mais, aí não tenho mais jogo de cintura para isso. Pô, show de bola, que massa. Acho que ter o reconhecimento das pessoas que a gente ajuda é uma coisa muito importante para nós, né? Até porque às vezes você acaba impactando num nível, cara, que você nem imagina, né? Você impacta a família da pessoa, enfim, a pessoa vai se desenvolvendo. Mesmo o crédito rural, às vezes você faz um projeto com um cara, o cara começa comprando umas vaquinhas aqui, outra ali, vai crescendo aos poucos, passa ano, o cara já não é mais pequeno, o cara é médio, tá ampliando as coisas, tá conquistando mais coisas também, né? Realizando mais sonhos pessoais, profissionais deles. E, pô, às vezes é coisa que a gente não imagina que acontece, né? E acontece. Acho que é muito gratificante isso aí mesmo. Eu falei da situação desse senhor, mas quando eu falo da questão do acesso também, é em coisas altas. Por exemplo, a gente tem clientes que, assim, são muitas terras que a gente movimenta. No caso do banco, é muito dinheiro que ali é movimentado. Então, eu falo nesse sentido, assim, de que eu nunca imaginava a gente estar, vamos dizer assim, entre pessoas maiores, entre Uhum. empresas, entre CNPJs. Semana passada foi um cara no escritório e ele tinha feito uma comercialização de uma aquisição de 80 milhões. Então, ele chegou e falou assim: Olha, eu vou trazer aqui tudo para vocês, vocês vão tomar de conta. Aquele momento em que você olha para ele, você finge naturalidade, que esse número é normal para você, entendeu? E Aham. aí, você, não, tudo bem, você pode trazer. E novo, assim, né? E novo que eu falo no sentido de ser cliente, nunca foi cliente nosso, mas foi indicado por duas pessoas. E aí, inclusive, uma das indicações a gente nem conhecia pessoalmente, já foi indicação de indicação. Pô, que E legal. aí eu falei, e aí você chega e você lida com todos aqueles documentos, você lida com aquilo, você destrava a vida daquela pessoa. Então, para mim, eu acho que isso é muito legal, é muito, muito bacana você chegar em pessoas que você nunca imaginou chegar. Sem dúvida, né? Esses dias teve um aluno meu também, tava, cara, o cara tinha 34,6 milhões em projetos. Apareceu lá. O cara pediu um orçamento para mim, como que eu faço? Você cagando, velho, se cagando. Falei, cara, Calado. bota a fralda, vai, dá uns tapas na cara, finge que você não tá com medo, e você vai falar assim, 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 e vai ser firme, e vai olhar no olho do cara. Mas é mais ou menos isso. Quando sai, você fala, caraca, meu Deus, como isso? Mas quando você tá lá, você tem que manter. Você diz, não, não, isso Exato. é novo para mim, mas total, eu dou conta, eu vou fazer. Já pensou, se você faz um de cagão lá, se dá uma de deslumbrado, aí o cara não vai sentir confiança em você, né? Acho que esse tipo É, de posicionamento em relação ao cliente é muito importante mesmo para todo mundo que presta serviço. Até quando, cara, eu já cobrei mais caro de projeto, tinha outra pessoa tinha oferecido lá um projeto por R$ 7.500. Eu peguei o projeto por R$ 11.000. Falando, sendo firme, falando o que que eu ia fazer, assim, assim, assado, mostrando todo o caminho, que eu iria fazer os laudos, que ia ser assim, eu ia ficar amarrado por tanto tempo no projeto, e que o meu preço era esse. Aí ele pensou, porra, mas a outra pessoa não me falou nada disso, que ia fazer isso, que tem que fazer isso. Às vezes ela exatamente. nem sabe que tem que fazer isso, tá Uhum, ligado? Então é melhor pagar o preço em dinheiro mais caro, vamos dizer assim, do que o concorrente, para o produtor sair mais barato. Porque ele poderia uhum. tomar um fumo ali na frente, porque outra pessoa deixou de fora tal situação que eu não deixei passar. E é aí que você consegue se posicionar também e até cobrar mais pelo seu serviço, né? E eu acho que isso também de você explicar o porquê do preço que você está cobrando, o valor que você vai gerar, isso eu acho que isso é importante. Não é que você vai detalhar ali o seu serviço, até porque o produtor, às vezes, ele nem sabe o que você vai fazer de fato, né? Você sabe, eu vou fazer um laudo, mas ele não sabe o que tem que ter no laudo. E o intuito não é tecnicamente explicar para ele, mas explicar que quando você vai cobrar isso, você não vai cobrar somente por uma atividade, você cobra por isso, 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 a responsabilidade técnica é o seu nome. Então, quando a gente faz isso, a gente sempre percebe que a nossa conversão daquele cliente ela é maior. A gente teve uma situação dessa de um serviço, só que aí o cliente já chegou depois. Ele já tinha feito com outro profissional e outro profissional tinha cobrado X. E se nós fôssemos fazer, ele perguntou quanto a gente cobraria. A gente cobraria, tipo, não sei, não seria 2x, mas era quase Quase um lá. X e meio, quase lá. E aí ele. Só que a gente explicou por conta disso, 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 disso. E aí ele falou assim:
antes eu ter pago para vocês, porque eu paguei mais barato lá, mas eu fiquei pelo meio do caminho nesse aspecto, nesse. Então, ele já criou a consciência, ele já entendeu. Tanto é que agora ele precisou fazer um mesmo serviço, mas para uma outra área, ele já não foi com o anterior, ele já veio com a gente. Então, eu acho que isso de você, às vezes, explicar, sem muitos detalhes também, mas de você explicar o que você vai fazer, isso é muito importante. Sem dúvida. Sempre, galera que está ouvindo, né? Sempre dê um jeito de mostrar o valor do seu serviço. Primeiro, internalize isso, entenda isso. Como que eu consigo mostrar isso para o produtor? É através de falar o que que eu vou fazer na área, é através, enfim, de alguma outra forma. Seja firme, né? Tenha seu posicionamento aí alinhado com o que é ético, o que é dentro da lei, legal e, pô, vai para cima. Fora isso, cara, tem gente competindo por preço. De boa, quem vai por preço, vem por preço. Agora, quem vem por valor fica. Então pense É sempre verdade. nisso, né? Pô, show de bola, Milena, nossa conversa aqui. Agradeço muito a participação aqui no podcast. Vou até convidar o Israel no próximo aí, hein, para tirar a nega nesse Acho negócio de quem justo. manda em casa aí, que ficou meio que no ar. Acho justo, acho justo. Show. Até ele estava convidado aí, para quem está ouvindo, né? Ele não pôde vir porque o cara tá ganhando dinheiro demais, velho. Tá atendendo um cliente, tá atendendo um cliente lá que era para atender à tarde, chegou de manhã e ele foi dar atenção para o cliente. Então, Israel, fica aqui meu convite, tá? Você vai ouvir esse podcast, vai ficar convidado já para um próximo aí, para tirar essa nega. E brigadão pela participação, galera que está me ouvindo. Milena, fica livre aí para mandar um salve para quem você quiser mandar para se despedir. Gente, hoje pela manhã, inclusive, né, o Israel sempre tem o hábito de logo cedo a gente amanhecer ouvindo podcast. E hoje a gente estava falando, eu até esqueci o nome dele, mas ele estava falando sobre venda, sobre começar a empreender, ele tinha várias micro franquias. E uma das coisas que ele falou que eu quero compartilhar aqui com vocês, não é uma fala minha, é uma fala dele, em relação a não queira estar 100% preparado para poder iniciar. Nós falamos aqui sobre empreendedorismo, nós falamos das nossas dificuldades. Então, você que está querendo começar, não queira estar 100% perfeito. É claro que depois que você já chegar num certo nível, queira ser o melhor, queira fazer próximo do perfeito, mas para iniciar, não. Uma coisa que eu sempre falo, tanto para os nossos alunos quanto para parceiros, é conhecimento. Não tem investimento melhor do que investimento em conhecimento, em qualificação profissional, pessoal. Então, esse é o melhor investimento, é aquilo que ninguém vai tirar de vocês. Então, estudem, se qualifiquem, ouçam coisas que enriqueçam vocês, leiam coisas que vão enriquecer vocês e estejam sempre andando com pessoas que vocês possam aprender. E às vezes é aprender sobre a vida, não necessariamente conteúdo técnico. E o meu desejo é que empreenda. É difícil, é desafiador, mas é muito gratificante. Empreender é algo assim que eu recomendo para todo mundo ter essa experiência. Exato, e mesmo que seja no seu horário vago, né? Porque às vezes a pessoa, trabalho, Exato. CLT, cara, começa a construir alguma coisa para você ali naquela 1 hora que você tem todo dia, tá? É isso Para que mesmo. você, enfim, construa um negócio seu, você tenha mais liberdade, fazer o que você quer na hora que você quer, no futuro, você possa chutar o balde do seu serviço com a segurança de já ter um negócio ali andando. Então fica essa última dica aí para a galera. Compartilha aí nosso episódio com seu colega do agro, seja engenheiro agrônomo, técnico, engenheiro florestal ou alguém que quer estar interessado nesse tipo de conteúdo aqui. Siga nosso podcast nos agregadores Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, no Anchor também. E você me encontra aí nas redes sociais, @profissão agronomia, no Instagram, no Facebook, no youtube.com/profissão agronomia. Um grande abraço e dá uma conferidinha sempre no nosso website, profissãoagronomia.com.br e vamos para cima. Falou!